é dia de lançamento do Renault Kwid. Esse carro que a gente também já foi no lançamento passado, né? Agora com a versão 2022, acho que o visual realmente tá muito bonitinho, ele tá fofinho, ele tá estiloso. Toda assinatura em LED, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. São 3 versões, lembrando que a versão Life saiu, né, do mercado. Ele custava em torno de 48 mil reais, essa versão não existe mais. Aí só temos a versão Zen, a versão Intense e a versão Outsider, que é a que tá aqui atrás de mim, é a completona, partindo de 59 mil reais até 67 mil reais. Então subiu aí, a versão de entrada, né, não existe mais, então são 10 mil reais a mais para você ter uma versão de entrada do Kwid. Mas eu vou mostrar para vocês o geral, o visual que mudou bastante, para ver se vocês gostam, e no final desse vídeo a gente faz aquela resenha. Bora lá! Ele tá todo repaginado, e uma coisa que eu gostei muito foi essa assinatura em LED, é um filetezinho. Hoje o dia tá muito claro, talvez vocês não estejam enxergando totalmente o que eu gostaria de mostrar, mas olha a frente dele como ficou bonita. É uma versão mais atualizada, mais moderna. A versão Outsider tem rodas, né, de liga leve. A versão de entrada Zen vem com uma calota que imita essa roda. Então ele faz a menção a essa roda muito similar a ela. Aí, né, o emblema Outsider, lateral, aquele borrachão embaixo. Tem também a opção de teto com outra cor, né? Você pode escolher o teto preto. Aqui na traseira, a lanterna também traseira, estilizado bem bonitinho. Ficou fofinho mesmo o novo Kwid. Aqui no interior, a chave, né, que é uma chave comum, mas bonita a chave, ó. Preciso dar a partida ali. O painel está todo novo. Então, um painel 100% digital. Esse volante também é um volante bacaninha, a pegada dele é gostosa, mas não tem nenhum revestimento, né, assim, em couro. Ele tem uma borracha aqui bem gostosa, bem confortável. Não é um plástico duro, nada disso, mas não tem um revestimento. A central multimídia já é aquela conhecida, né, com os gráficos Renault. Então a gente tem a opção de Apple CarPlay, Android Auto, as configurações, o Drive Eco. Aqui você, em vez de você ter alguma coisa ali na porta, né, para abaixar e levantar os vidros, fica aqui no meio. Isso aqui me causa um pouco de estranheza, sempre me causou, mas acho que acostuma, né, é só uma questão de costume. Aqui o ar-condicionado, temperatura, velocidade. A gente tem ali abaixo a tomadinha 12 volts, uma tomadinha USB e uma auxiliar. Aqui um porta copos que tinha inclusive uma garrafa de água, cabe bem e fica até maior que a própria garrafa, então é um espaço amplo. Porta-objetos, o câmbio manual, não tem opção de câmbio automático esse carro, nem na versão nova. Freio de mão também tradicional. E nessa versão Outsider, você vê que o acabamento do banco, né, o banco é muito diferenciado. Ele tem essa costura aqui num verde, imitando um jeans, bem bonitinho. O painel segue aquela linha que a gente também já conhece, mais plástica. Porta-luvas ele despenca. Ali um acabamento em cromado com um detalhe em prata. Então esse é o interior do novo Kwid. Achei um carro bastante simpático mesmo, gostoso de dirigir, mesmo no câmbio manual. Bora ver o banco traseiro. Para entrar e sair do Kwid é um pouco mais difícil, né? Um carro um pouco mais compacto. Eu tenho 1,73 m, sobra basicamente um dedo de distância com relação ao banco dianteiro, que está regulado para mim. Pra gente 3 pessoas eu acho assim um pouco desafiador, a menos que sejam 3 crianças no banco traseiro. Você tem cinto de 3 pontos, encosto de cabeça, tudo legalzinho, mas é bem apertadinho. Aqui você tem um túnel quase inexistente, a altura dele é praticamente flat, o que facilita assim colocar os pés aqui. Então, se eu tivesse sentado aqui, um segundo adulto vai tranquilamente e uma criança no meio, eu acho que fica ok. Para destravar o porta-malas, basta usar a chave, ó. Ele já destravou. Aqui tem 270 litros. O acabamento bastante cuidadoso da Renault. A gente tem aqui um triângulo, né? Um triângulo preso. E o step é a mesma medida do pneu que está rodando. O
motor é o mesmo do motor anterior, né, do Kwid anterior, então é 1.0 de 70 cavalos, com o câmbio manual de 5 marchas, e ele sofreu sim, né, algumas alterações eletrônicas por conta das emissões de gases. Aqui a gente tem um motor 1.0, né, com 5 marchas, um câmbio de 5 marchas. Você vê, ele vai bonitinho, ele vai bem, te dá umas forçadinhas aqui e ele desenvolve. Você vê, eu já tô a 100 por hora, tô até tirando o pé. Com toda certeza o Kwid é um carro mais urbano, mas a gente tá falando de um motor 1.0 muito eficiente, ó. Eu tô em terceira marcha, lembrando que o câmbio tem 5 marchas. Se ele dá um pezinho aqui, ó, ele vai, você sente que ele tem ali alguma coisa para mostrar, sabe? Apesar de ser um carro 1.0 com não muitos cavalos, é um carro interessante de guiar, ele é gostoso. A tocada dele é uma tocada gostosa, a posição de guiar também é gostosa. Um carro bastante honesto nesse quesito. A suspensão é uma suspensão que atende bem para quem usa o carro em perímetros urbanos, porque ela absorve bem os buracos. Ó, passei num buraco aqui agora, essa rua também, essa avenida tá toda cheia de remendo e ele absorve de uma maneira a não transmitir isso para quem tá a bordo do carro. Então a suspensão é uma suspensão bastante confortável, né? Para um carro que, teoricamente, ao meu ver, é um carro bastante utilizado no dia a dia das grandes cidades. Dá uma aceleradinha, tá em 84 por hora. Passei para a 4ª marcha, ó, a gente já chegou próximo do carro da frente, tá um pouco de trânsito aqui, então fica um pouco difícil de desenvolver um pouco mais. Mas ó, eu tô em terceira, 4.000 giros. Aí passei para a 4ª, aí eu passei para a 5ª. Ele caiu, tá trabalhando na casa dos 2,5. Ô, Lelê, vamos lá. Você escuta o barulho do motor, né? O giro mais alto, mas o carro sai bem. Se você considerar que ele é super leve, né? Tem aí 800 quilos aproximadamente. Então o carro ele é ágil, o câmbio manual dá essa agilidade também, então ele tem um peso interessante, um câmbio manual, aí você consegue dar uma aceleradinha para dar uma aproveitada nesse motor 1.0, você vai escutar ele gritar um pouquinho mais, mas é interessante, de verdade é um carro bacana aí que eu gosto muito. Boa, garoto! Bem, vamos às vacas frias, mas antes disso, se você ainda não me segue no Instagram, anota aí, michellej.73, me segue lá que sempre que tiver um lançamento ou algum carro da semana, a gente tá mostrando nos stories, certo? Então vamos no overview, né? Então a gente sabe que saiu a linha Life das 4 opções do Kwid, então a gente tem agora somente a Zen, que é a versão de entrada, a Intense e a Outsider, que é essa que do test drive. Lembrando que desde a versão de entrada, a versão Zen, ele conta aí com controle de estabilidade, start-stop, né, aqui para economizar combustível. Você tem 4 airbags também, auxiliar de partida em rampa. Tudo isso faz parte do pacote da versão de entrada do Kwid, o que antigamente no Life não tinha. O preço dele, nós comentamos, R$59 mil. Continua e permanece o mesmo preço da versão Zen anterior. Então, quer dizer, é uma versão mais atualizada, é um modelo mais bonitinho. Eu realmente gostei do visual, eles foram felizes, né, no visual. Então você tem a opção dessa versão mais nova no preço que já estava sendo praticado na versão Zen. Bem, é isso, foi mais um teste aqui do canal Michelle J. Se você gostou do vídeo e está comigo até agora, dedo no like, sem preguiça, se inscreve no canal e até a próxima. Beijos, fui, tchau!